1h05, está no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso faz bem, e Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix. Aproveite. O melhor início de semana, companheiros, dos últimos 10 meses. A Semana da Esperança, a vacina chegou em Porto Alegre. As primeiras doses devem chegar por volta das 4 da tarde. A primeira pessoa vacinada deve ser vacinada já no final da tarde de hoje. Uma técnica de enfermagem do Hospital de Clínicas. Chegou a vacina tão esperada, é o momento da esperança, aquele momento que todos nós estávamos ansiosos aguardando. Finalmente chegou uma semana de celebração, Diogo Olivier. Diogo não está afim de celebrar. Não tá. Celebramos pelo Diogo. Vamos nessa, todos nós, celebrando. Davi Coimbra, Malenotti, integrantes do Sala de Redação. Tudo bem, pessoal? Vamos celebrar sim, claro. É um momento importante do mundo, mas especialmente do Brasil, porque por causa desse... É um fato, digamos, ele é simbólico, né? Porque é apenas um passo, né? De tantos que a gente vai ter que dar para que as coisas comecem a dar certo. Agora já foi dado o passo, isso que é importante, né? Foi dado o passo. Puxa vida, a gente está esperando tanto tempo por isso, e agora eu fico pensando assim... quando é que vai chegar em nós aqui, sabe? Estou esperando que isso aconteça logo, que a gente possa se libertar, porque é uma libertação, né? Não sei se vocês se sentem assim, além da possibilidade de saúde, né, que a gente tem, é uma possibilidade de se libertar, porque nós todos estamos encerrados, presos, né? Esse é o nosso drama hoje em dia. Não sei se vocês pensam a mesma coisa. Sem dúvida alguma. Deixa eu apresentar todo o time aqui. Eu não sei quem é que já está à disposição conosco. Davi Coimbra, o Malenotti eu já ouvi. O Maurício Saraiva está escalado. José Alberto Andrade, Duda Garbi. Chegando, Duda. Chegando aqui. Eu acho que o Diogo ainda não tem condições. Como não? Tô aqui. Opa! Tinha te chamado ali, Diogo? Pô, desculpa, tá baixinho, Diogo. Tá baixinho. Tá bem baixinho. Tá baixinho. Igual o primeiro tempo do Grêmio. Acho que a gente pode começar assim, né? Já que foi sexta-feira à noite, pode ser, Gamba? Pode, claro, Duda. De repente já fazer essa analogia, porque o primeiro tempo do Grêmio foi baixinho. Merecia até ter perdido demais do que só 1-0, na minha opinião. O Grêmio deixou o Palmeiras tomar conta do jogo. Acho que o Renato reconheceu que o Tassiano não jogou bem, né, na função que ele foi empregada, e aí ele muda o time, e para quem ainda acha que o Maicon tem que provar alguma coisa, ele mais uma vez deixa a sua impressão e apenas a lamentação de um cara que joga uma bola muito grande e que infelizmente os problemas físicos e de lesões e podem abreviar uma carreira que, olha, é maravilhosa. Como jogador do Grêmio, então, onde viveu o seu auge, é maravilhoso. É um cara que dentro do campo, quando teve condição, entregou, e fora do campo representou muitas vezes alguma indignação de que o grupo não tinha em outro momento. O Maicon, para mim, ele é um símbolo de uma era, de uma reconstrução em termos técnicos. O Grêmio quase que abandona na posição a sua estátua, que era o símbolo que é o Dinho, mas não o esquecendo. Apenas um estilo de jogo que foi extremamente vencedor nos anos 90, por um estilo de jogo que está sendo vencedor nos anos de 16 em diante. O Maicon, em 10, 15 minutos, ele jogou uma bola muito redonda, onde ele muda o jogo, onde ele pega, né, o Grêmio pega o jogo para si, e infelizmente a falta no último segundo ali não entra. A gente poderia ter vencido a partida na sexta-feira à noite. Então, de tudo que falei, quero só de novo assim
como jogou bola o Maicon, como é bom ver um jogador com qualidade jogável. Agora mas tem o estamos seguinte, aí né? Não foi diante de só uma o questão... Tassiano, né? Não foi só o Tassiano, a gente tem que dizer. O meio de campo do Grêmio não existe. Simplesmente não existe. Ele voltou a ter um pouco de consistência depois, mas ele não existe como meio campo. É um meio campo... o Jean-Pierre, que é o grande personagem, a gente sabe pelo que ele que tem condições de jogar, pelo que ele representa com a sua técnica, com tudo de esperança. O Jean-Pierre é isso, o Jean-Pierre é a esperança do craque. Mas ele tem que confirmar que ele é o craque. Sabe? E não basta só, não é só aquele negócio assim, o cara tem que marcar, não é marcar, é participar do jogo. O Maicon fez isso. O Maicon é avô perto do Jean-Pierre. O que é? Desculpa, jogar com a cabeça em pé, procurando a bola, o Jean-Pierre, boa tarde, amigos. O Jean-Pierre tem jogos, e eu tô lembrando aquele jogo contra o São Paulo, ainda da semifinal da Copa do Brasil, o jogo da Arena, que o Grêmio ganhou com 10 jogadores, Sim. porque o Jean-Pierre não apareceu, mas não apareceu porque não conseguia fazer jogada, estava bem marcado. Não, o Jean-Pierre de vez em quando... E tá aqui um cara que fala isso lamentando profundamente, porque eu sou daqueles que aposta no futebol do Jean-Pierre. Eu só não consigo ainda apostar na atitude do Jean-Pierre. O Zé, eu escrevi loas ao Jean-Pierre, várias colunas enaltecendo o Jean-Pierre, porque a gente reconhece nele, eu acho que qualquer um reconhece a qualidade, a capacidade... Mas chamava ele de Jean-Pierre. Sim, mas... Chamou também de Jean-Pierre. Mas é aí que está o drama do Jean-Pierre. Ele que tem que decidir ruim. Quem ele vai ser. Ele que tem que decidir, porque a gente sabe quem ele pode ser. Quem ele pode ser, sim. Porque o Jean-Pierre, a gente reconhece a qualidade técnica, o talento que ele tem. E aí o seguinte, né? Pelo amor de Deus, é aquele negócio de alguém dizer para ele, alguém precisa chegar, a mulher dele, ou o pai, ou não sei quem. Assim, não desperdice esse talento. Não bota fora um rapaz que pode ter fama, fortuna, se realizar como profissional... Ele não pode botar fora isso. E o que ele tem que ter no jogo de futebol? Não é aquele negócio, ele tem que tirar a bola do adversário, ele tem que marcar, ele tem que dar carrinho. Não é isso. Não é isso. O Maicon provou, o Duda disse, bem dito, Duda. Bem dito, o Maicon mudou o jogo. Como é que o Maicon mudou o jogo? Se apresentando para o jogo. Se apresentando, toca a bola em mim, aqui, vou fazer isso. Tá. É assim que ele tem que ser. É isso que tem. O Jean-Pierre é o 10, o Jean-Pierre é o Ademir da Guia, é o Zico, é o Rivelino, é o Paulo César Carpegiani, é o Tadeu Ritt, é o Ronaldinho. Eu estou dizendo no símbolo, o que significa o que ele joga. Então ele tem que se apresentar para o jogo. Não adianta só ele ficar esperando para que a bola venha no pé dele, ele dê um toque mágico que deixa o PP na cara do gol. Ele tem que ter mais mobilidade, ele tem que aparecer mais pro jogo, tem que se mexer mais, ele tem que ter mais dinâmica. Agora a justiça seja feita, né? Sexta-feira, no primeiro tempo especialmente, ninguém marcou ninguém. Ninguém foi só o Jean-Pierre que não apareceu para ajudar a marcar. Não existiu, né, Diogo? Não, e tu pega o Palmeiras lá, o Rony, o William, o Breno, todos eles ajudando a marcar, mordendo, indo em cima do cano, enfim. Então foi coletivo o problema, não foi só o Jean-Pierre. Para complementar, o zagueiro, Tonhão, por exemplo... Estava perdido naquele sistema ali, perdido, ele se precipitava. Ele fica sozinho, né? Porque os zagueiros do Palmeiras, o Davi, o Luan e o Alain Pereira, tinha momentos em que eles saíam da sua área de defesa ali, né, da sua área, e eles flanavam até perto da área lá do Vanderlei sem nenhum obstáculo. Bom, aí fica difícil mesmo para quem é volante, para quem é zagueiro, Diogo, porque pega a turma toda chegando de frente. Eu concordo com o Diogo que ninguém fez nada no primeiro tempo do Grêmio contra o Palmeiras. Foi um horror. Tá mentalizando aí, Zé. Opa, então vamos consertar isso. Tá mentalizando. Mas tá chegando legal aqui, tempo, Zé. Se fosse 4-0, tava pouco contra o Grêmio. Eu tô com o rádio aqui ligado e no rádio também não tinha me dado essa impressão. Tá legal, mas tá legal, Davi. Pra mim tá legal, Zé. Não sei se é só pra mim, só pro Davi. É a tua internet, Davi. Eu acho que é pro Davi que tá digitalizando. Então, acho que a tua foi bom. Ô Zé, conclui que depois eu quero também dar o pitaco aí, vai lá. Vai lá, Zé. Ao estilo robozinho, então, lá pro Davi é o seguinte, eu concordo com o Diogo que ninguém foi... O primeiro tempo do Grêmio foi um horror. O primeiro tempo do Grêmio foi horroroso, assim, na atitude de todo mundo. Só que o Jean-Pierre, pelo que ele tem que ser o primeiro a jogar bem. Sabe? Pelo que ele é tecnicamente. Para ele não é cobrado o esforço dos outros, mas dele é cobrado o talento que os outros não têm. Claro. Então o Jean-Pierre tem que ter o mínimo.
Não, mas o meu tá sendo cobrado dele, o que mais é cobrado também, é né? Só ele. pra fazer uma vírgula aí, Zé. Se tu quiser cobrar de todos, tu pode colocar o PP também, então. Mas pode o colocar PP vários caras que... Mas o PP deu mais... Não, o PP deu mais pro Grêmio. O Jean-Pierre foi o cara que mudou o Grêmio, vamos combinar por aí. O PP vinha mudando o Grêmio. O PP é o mais efetivo da temporada, isso eu não tenho dúvida desde que o Everton saiu. Agora, o Jean-Pierre é o diferencial. Sem o diferencial, o próprio PP amarga. O próprio PP não resolve. Eu acho que o Jean-Pierre ele tem uma mania, eu vou te dizer, Zé, eu sou muito fã até dele, tá? A ponto de, tipo assim, às vezes não querer ver erros que são claros. O Jean-Pierre realmente tem a dificuldade de sair da marcação ainda. Eu não sei se isso não é um cacoete de quem jogou muito como volante na base e foi erguido para meia e se deixa levar pela marcação muito facilmente, assim. Ele realmente, quando ele é vigiado de perto, ele dificilmente consegue se sair dela. O que ele faz? Ele desce, ele geralmente desce, só pra concluir, Zé, ele desce porque ele quer o espaço. Só que essa descida, meu, tu dá uma esculhambada no meio campo, porque o Grêmio precisa receber a bola lá na frente. Tipo assim, sai daqui de perto, sabe? Não vem pra cá. Vai jogar lá e vai buscar o teu espaço entre linhas lá na frente. Ele bate no gol, né, Duda? Ele tem que jogar na frente. Eu vou usar o exemplo daquilo que eu cobro do Jean-Pierre e que é um pouco diferente, assim, da simples organização, da simples questão tática dele. A postura do Jean-Pierre. Vou usar um exemplo que eu já usei. Vocês lembram como o Jeromel se machucou? Ele foi 2 vezes na área do adversário, na meia-lua, disputar uma bola que o Jean-Pierre abandonou. O Jean-Pierre se demite de jogadas. Isso aí não tem nada a ver com esquema tático, com necessidade de marcar. O Jean-Pierre tem que ter comprometimento com o jogo. Exatamente. Não precisa ser nem na bola, ele tem que estar olhando onde está a bola. E por vezes ele não olha onde está a bola. A bola que o Jeromel se machucou, se vocês olharem no replay, lance contra o São Paulo. Ela é na meia-lua praticamente do São Paulo. O Jean-Pierre perde uma bola, se demite da jogada e o Jeromel, vendo que a bola não está perdida, ele tenta 2 botes e num deles ele se machuca. E ele se viciou agora em estar no campo de defesa, na intermediária de defesa do Grêmio e recuar a bola perigosa para a defesa. Aconteceu isso nesse jogo de novo, parecido com aquela do Santos. Bem no comecinho. Então se viciou nisso. Então eu não acho que tem a ver também com questões táticas, não. Tem a ver com questões espirituais. Espirituais que eu quero dizer, não postura, não transcendentais. Postura. É a vontade que o jogador tem que ter. Não, peraí, eu vou. Esse jogo aqui é meu. Ô, Davi, deixa eu te perguntar se você não estava percebendo isso, porque eu sim. E por isso ele virou aquela notícia toda da coluna do Tostão, a entrevista do Bem Amigos aos nossos elogios. Aquele Jean-Pierre, quando se machuca, ele estava nesse caminho do comprometimento de estar mais inteiro dentro das partidas e não por episódios dentro do jogo. E eu tenho a impressão, e é só a impressão porque a informação a gente não tem, de que esse terceiro episódio muscular dele, a volta, ele está voltando com um ritmo muito mais lento para recuperar. E ainda contra o Palmeiras na sexta-feira, e justiça se faça, não foi só o Jean-Pierre, né? O primeiro tempo do Grêmio foi devastadoramente ruim, ponta a ponta, à exceção do goleiro. Mas o Jean-Pierre, no setor de meio campo, aquela lentidão, as 3 ou 4 bolas divididas que ele perde, mais esse passe errado que rende um contragolpe para o Palmeiras, aquilo estava realmente assustador. Ele melhora muito de produção na entrada do Maicon. E aí eu tenho a esperança, a ilusão, já que confio muito e gosto do futebol do Jean-Pierre, de que já na quarta-feira ele esteja no outro estágio e que chegue no Grenal melhor ainda, mais perto do melhor Jean-Pierre, porque do contrário o Grêmio diminui muito de tamanho. Ô Maurício, na verdade essa cobrança que é feita em cima do Jean-Pierre, esse é o preço que o camisa 10 de qualquer clube tem que pagar. Tipo assim, o cara que se estabelece como camisa 10 de qualquer clube, não só o Jean-Pierre que está com a 10 do Grêmio agora, mas qualquer time que tem o seu camisa 10, que tem o cara que está ali onde está todo mundo confiando no talento mesmo, que geralmente o camisa 10 é para ser o extra classe do elenco, né? O Internacional foi assim durante muitos anos, né? Quando chamavam da Dali dependência, né? Se o D'Alessandro não jogava bem, cara, a orquestra não tocava direito, assim. Então, isso aí, essa cobrança que faz em cima do Jean-Pierre é simplesmente porque ele é o detentor da camisa 10 e a camisa 10 ela tem que fazer por merecer essa posição, né? Agora... É isso aí, né, Diogo? É o que me parece, assim, não falando só do Jean-Pierre, mas de qualquer camisa 10,
como a gente cobra mais de quem tem talento. Davi... Exato, é o que o Davi falou ali. Que o Davi falou, o Davi exemplificou ali o Carpegiani e tal. Cara, todos esses, se não jogassem bem, a orquestra não entra afinada. A gente naturalmente cobra mais de quem tem talento e quem a gente pode ver, que sabe que pode ser diferente. É óbvio, é uma coisa muito natural assim. Tu não vai cobrar lá de jogadores medianos ou daí para baixo. Tu cobra de quem tem talento e tá na cara que ele tem talento. O Davi conhece muito mais, é amigo, bate-papo. Longos papos com o Tostão. O Tostão é um cara diferente, foi diferente para jogar e é diferente para pensar e até escrever. O Tostão não vai dispensar uma coluna pro Jean-Pierre por nada. Agora é curioso, Duda, porque o Jean-Pierre melhora contra o Palmeiras quando o Renato inverte ele no segundo tempo, quando ele adianta o Tassiano e recua o Jean-Pierre. Só que o Jean-Pierre que a gente pretende, né, assim, o país pretende, é esse Jean-Pierre aí, camisa 10 lá na frente, cobrando falta, pifando os caras, enfim. Esse é o Jean-Pierre que a gente pretende, que a gente quer ver. Agora outra, no caso do Grêmio, para mim esse é o grande problema do Grêmio para a final da Copa do Brasil, porque o Grêmio que precisa enfrentar o Palmeiras não é o Grêmio que enfrentou o São Paulo, que é um time que tem posse de bola, radical, e o Grêmio joga com linha baixa no contra-ataque. Vai ter que ser um time jogando como no momento em que entrou o Michael. Só que pela entrevista do Renato, não sei se foi a impressão de vocês, o Michael, de fato, não tem condições de jogar 90 minutos. Quer dizer, o Grêmio não pode contar com o Michael. Ainda não, né, Diogo? Será que não é um ainda? Pode ser, mas eu digo assim, Maurício, assim, é difícil tu imaginar ele 2 jogos seguidos, sabe? Tem que ser 15, 20 minutos, 40, sei lá. Tá certo, Diogo, porque o Michael pega o retrospecto, ele não joga 90 minutos. Subida gradual. No início. Ele tem que jogar o Michael no jogo que ele tiver bem condicionado. E aí, se a gente lembrar, vamos lembrar um grande momento do Grêmio e um grande cara que o Grêmio tinha e que era dependente dele. Ou pelo menos ele coordenava, foi aquele Grêmio de 2016 com o Douglas. Vocês lembram que nos jogos, mesmo decisivos, finais, o Douglas raramente jogava os 90 minutos. Assim tem que ser com o Maicon. Mas eu quero que comece, Zé. Eu concordo com você. Ele tem que começar a dar tudo que tem e sair. A fórmula Douglas, que era feita pelo Grêmio. Para mim é ideal. Tá recuperado? O Matheus saiu mal, né? Tomou uma pancada na panturrilha, não foi torção, não foi muscular, foi uma pancada e vai ser avaliado, né? Esportes ao meio-dia disse que ele seria reavaliado, de repente ele fique fora agora, né, no meio da semana para jogar no Grenal, né? Porque ele tá pendurado também, né? Na verdade, assim, se tu parar pra pensar, os guris estavam analisando no Esportes ao meio-dia ali, aliás, muito feliz a análise do Andrezinho, eu não sei se tu tava, Maurício, acho que era o Divério, o Rafa, né? Era o Divério. Era o Divério, né? E, bom, o Gama tava ancorando melhor que ele, impossível. Sobre as projeções, assim, e quando a gente realmente coloca os confrontos diretos, né? O Grêmio, ele realmente se atrasou. Eu acho que ele pode sonhar com o título, pode, não tá proibido matematicamente, a gente tá ali, né, pareando e tal. Mas parece que pelos confrontos diretos, um momento e tal, o Grêmio vai acabar mais atrapalhando o seu adversário, né, o Inter, do que disputando o título. O Grêmio vai acabar brigando pelo tal do G4 aí. Ou entregando o título pro Inter. Pode acontecer isso também. Não, né? porque eu acho que entregar é muito forte, né, Davi? Como é que tu entrega? Se o Inter ganha do São Paulo, fica com 2 pontos na frente. Sim, mas se ganha o Grenal, se vai Grêmio... embora. Sim, mas o que é entregar? É tu ganhar dos adversários diretos? Não, o Grenal, eu não estou dizendo que vai acontecer isso, tá? Estou dizendo que esse Grenal, em relação ao que está acontecendo no campeonato, o Grêmio é o 4º, o Inter é o 2º, São Paulo é o 1º. Esses times vão todos se enfrentar, os 6 primeiros, né? Os 6 primeiros. Quarta-feira é quinta, né? Grêmio contra Atlético, Inter contra São Paulo, Palmeiras e Flamengo, não é isso? Isso aí. Isso tá, então, pois vão todos se enfrentar. Então, e aí depois tem Grenal e tal. Então a gente não sabíamos o que vai acontecer com o Inter e São Paulo. Seria a 7ª vitória do Inter, imagina. Né? Mas se ganha um Grenal num embalo desses, imagina o que significa para um time como o Internacional. Sim, mas não, perfeito. Se tu ganha de São Paulo, agora se tu perde, qual é o baque? Se tu perde para São Paulo, tem os dois lados da moeda, não é? Eu acho que ainda é difícil a gente já estar projetando o Grenal, por mais que a gente queira, né, falar do clássico, porque é o clássico, mas tem uma rodada, que é mais importante que o clássico, velho.
quarta-feira. Mas o Duda, para campeonato brasileiro... Não só o número de pontos, no confronto em si, cara. Para campeonato brasileiro, a gente está pensando num Grêmio distante, 7 pontos do São Paulo, e é o que a matemática nos apresenta. Mas potencialmente, e aí para fazer o raciocínio mais otimista para os gremistas e para as gremistas que nos ouvem, potencialmente não são 7 pontos. Potencialmente o Grêmio está 1 ponto atrás do São Paulo. Porque potencialmente ele ganha do Flamengo, ele ganha do próprio São Paulo, e aí o que são 7 vira 1. O Grêmio não está fora da disputa por causa disso. É um raciocínio maluco por causa do potencial. Eu falei isso. Mas o Grêmio não está fora da mas, Davi, o decisivo é o próximo. Todos o Grenal é decisivo, mas o Grêmio é mais um jogo decisivo, o Grenal. Flamengo. Faz diferença o Grenal, animicamente. Sim, tu quer dizer animicamente, tá? Pois então, tudo bem. Mas é que na tabela, Davi, campeonato. É que na tabela, se o Inter ganhar o Grenal e perder mais 2, 3 jogos, tá bom. Não mudou nada pra ele. Não vai ganhar o título igual. A questão é que sim, geral vai quebrar os 11 jogos, vai acabar a seca, não ganha desde 2018. Sim, isso tá tudo certo. Agora, eu acho que o Colorado prefere ser campeão, né? Mas é claro, mas é que em geral ganha o Grenal, ganha tal confiança que vai pra cima dos outros adversários. Isso aí, o Renato mesmo estava falando agora esses dias, eu estava vendo, pra ti, Duda. Pra ti, ele tá obrigado, falando confiança. Hein? Obrigado por dar minha audiência pra mim. É, claro. Confiança, ele falou isso pra ti. O time ganhou confiança com a vitória, ao passar pelo Atlético Paranaense. E depois ganhou aquela confiança, ninguém mais segurava. Assim, um Grenal. O Inter foi campeão. Mas tu acha que o Inter já não tá no auge da confiança? Não, o auge é depois do Grenal, se ganha. O Grenal seria o auge da confiança. Assim, ó, o Inter, em 1979, ficou em terceiro no Campeonato Gaúcho. O Grêmio ficou com mais de 10 pontos na frente. O Portivo foi segundo. O Grêmio ficou com mais de 10 pontos na frente. Foi jogar o Grenal, o gol do Jair de falta, lá de longe. O goleiro do Grêmio era o Manga. Goleiro de uma falta de longe. Pá, 1-0 pro Inter. Depois daquele Grenal, o Inter se tomou de tal confiança, o time do Enio Andrade, que não perdeu mais jogo. O gol do Jair. Então, o Grenal, ele confere isso também. Ele confere confiança para um dos dois, para quem vencer. Não, eu concordo contigo, mas tem um jogo antes ainda. Até aí esse jogo é importantíssimo antes, para todo mundo, O Sala de Redação lá de São Paulo está debatendo a mesma coisa. Está debatendo achando que o Palmeiras e o São Paulo podem ser campeão. O Sala de Redação no Rio está dizendo que o Flamengo tem jogo atrasado. Não, que o Galo, na verdade, o Sala de São Paulo está debatendo o jogo de hoje, Duda. Tem Palmeiras e Corinthians, é verdade. Só. Pô, se o Palmeiras ganha hoje, cara, ele também, de novo, ele bate na porta ali. Em São Paulo. Cara, os caras estão falando em mancinismo lá em São Paulo. Ah, não, tá. Que barato. Mancinismo. Agora tu acha que o pessoal de BH tá falando o quê? Depois da vitória de ontem do Galo, com jogos a menos. Ele tá pensando que o Galo, ele tá numa arrancada pro título. Sim, mas quem é que tá em segundo lugar? É o Inter. É o Inter, evidente. Pois é. Então quem está mais perto de buscar esse título, tem um time com confiança em segundo lugar. E tem um time sem confiança em primeiro. Agora, um ponto de diferença. Claro que eu não seco o Atlético Mineiro, até porque eu adoro esses grandes clubes brasileiros, eu gosto de todos. Eu me lembro dos álbuns de figurinha que eu fazia nos tempos do Robertão, Davi Coimbra ainda. Então, quer dizer, eu amo todos os grandes clubes brasileiros. O América se foi, ele estava no álbum naquela época. Então é óbvio que eu não quero mal do Atlético. Saudades do Ameriquinha, né? De País, de Orlando Lelé, aqueles caras, espetáculo. Braulio. Mas é o seguinte. Braulio. Não, o Braulio já é recém. Aí já é um Coração de Leão. Ivo, exatamente. Campeão da Taça Guanabara. Mas aí é o seguinte, eu não quero o mal do Atlético, não, mas eu acho que quarta-feira tem uma torcidinha que eu tenho particular desse jogo aqui. O Renato podia dar uma chinelada no sampaulismo, né? O sampaulismo é a gandaia institucional falando castelhano na beira do campo. O Jorge Sampaoli, ele é um baita técnico, eu não discordo das qualidades dele, mas ele se faz muito maior do que ele é. Com o elenco que tem o Atlético, com a estrutura que o Atlético proporcionou a ele, pedida por ele, às vezes na base meio que da chantagem, assim, da coisa, então vamos embora. E só jogando um campeonato, né, Zé? Só jogando um campeonato. O Atlético está numa classificação, olha, se a gente fala do Fernando Diniz, muitas vezes que faz água, vai irregular no São Paulo, o que dizer do Sampaoli?
sabe? Então eu acho que se o Atlético for campeão, e tem boas chances para isso, eu vejo o Atlético com boas chances de ser campeão, olha os jogos atrasados, aproveitamento, o Galo tá ali, mas eu acho que o trabalho do São Paulo, se comparar com ele mesmo, vamos botar assim para não parecer preconceito, o trabalho dele no Santos ano passado foi muito mais correto, muito menos fanfarrão. O trabalho desse ano no Atlético é um trabalho irregular, se ele for campeão, eu acho que é um desserviço pro futebol brasileiro. Zé, tem uma coisa que a gente tem que falar, que é a preparação física, tá? Isso em algum momento não é possível que isso não entre em campo, cara. O Galo, o acúmulo de jogos do Galo, ele é o menor dentre os que estão lá na frente. É o que mais cedo foi eliminado de campeonatos paralelos, falando de campeonato brasileiro. Não é possível que isso não fale mais alto em algum momento. O Palmeiras, na minha opinião, ele deu uma cansada também contra o Grêmio. E o Palmeiras vai jogar, agora já pensando em Copa do Brasil, se ele tem a final da Libertadores, se ele ganha, ele vai ao Mundial, tem uma viagem, tem a semifinal que é um desgaste psicológico, tem a final, enfim, pode ganhar, pode perder, pode acontecer qualquer coisa, e aí ele volta para pegar o Grêmio, porque provavelmente vai ser bem mais tarde ali. Mas ele vai ter um acúmulo de jogos, sei lá, de 80 e poucos jogos. O Galo é o que menos tem jogo. Não é possível que isso não entre em campo. Quer ver outro número, Duda? Cara. Outro número do que você está falando. Primeiro que eu concordo com o Zé em relativizar isso tudo do Sampaoli, porque eu tenho em mente o que houve em 18 na Rússia, quando ele sofre uma interdição do grupo da seleção argentina. O treinador que sofre uma interdição do próprio grupo, ele já cai alguns andares num conceito de treinador inatacável. Segundo, ele tem, desde antes de muitos outros, de todos os outros grandes clubes, ele tem um campeonato só e ao invés de disparar, ele se atrapalha. Segundo a frase do Duda, que eu deveria ter acreditado do Bem Amigos e paguei o pecado de não acreditar, ele ganha, empata ou pede reforço. Isso é brilhante. Então, é isso que tem acontecido com o Sampaoli. E mais, e aí é desafio para o Bertoncello na sessão Bola nas Costas ao Bertoncello. Desses candidatos, portanto, em G4 ou G5, o Atlético Mineiro é provavelmente o time que menos repetiu formação de time de um jogo para o outro, e não por lesão, por decisão do seu treinador. Ou seja, é um grupo supostamente menos desgastado. E ainda assim, o Atlético Mineiro é candidato, mas não é o principal candidato. Então o trabalho do treinador tem que relativizar mesmo. O que eu acho que mais tisna é bonito. Mais tisna, no sentido de manchar a trajetória do São Paulo no Brasil, é o que o Cuca está fazendo agora, porque o Cuca, com aquela vozinha dele, não ganhou reforço nenhum, ao contrário do São Paulo que pedia, e sem reforço nenhum, às vezes tendo que jogar com um guri de 16 anos, tá onde tá. Ele é muito bom técnico. E o Cuca aprendeu, Davi, sabe, ele aprendeu fazer uma ressalva, com a experiência. Uma ressalva no Cuca. Não digam ali adiante, por favor, que o Cuca herdou alguma coisa do que o Sampaoli tinha feito no ano passado. Porque senão vão dizer, mas o Cuca pegou a terra já arada para semear, porque o Sampaoli não deixou nenhuma herança no Santos, teve um monte de jogador que foi embora, alguns ele mesmo levou, então o Cuca pegou do zero deixado pelo Gesualdo. E com um presidente empichado, não podendo contratar, o time todo endividado, sem pagar salário, e mesmo assim ele fez o que fez, né? Mostra que ele não é um treinador comum. Eu não sei porque que ele até não é mais valorizado, porque ele não está entre os mais valorizados. Ele é campeão da Libertadores. Cara, ele levou o Atlético a ser campeão da Libertadores. Pois é, mas tu não nota isso. E o Cuca tem aquele trabalho de 2009, Davi, que ontem casualmente passou uma matéria especial naquele programa que é o Baú do Esporte, que mostra que a maior ascensão de um time dentro do campeonato da era dos pontos corridos foi em 2009, quando ele pegou o Fluminense com 99% de chance de ser rebaixado e fez uma trajetória de 11 partidas sem perder e se escapou na última contra o Curitiba, assim. E ele vai contando o passo a passo daquela trajetória toda. Um programa muito bonito mesmo, assim. Eu não lembrava mais, né? Eu lembrei só quando apareceu no meio da trajetória o 2-2 contra o Inter, e graças àquele 2-2 lá, que a gente não botou a mão na taça. Mas o Davi tem razão, ele é pouco valorizado. Talvez pelo jeito assim mais simples, mais humilde, né? Ele não é um cara que tem um marketing pessoal, assim como tem o Sampaoli, por exemplo, mais forte. É verdade. Agora a gente tem essa ênfase assim de treinadores mais jovens, com ênfase em ciência de dados, enfim, como se os mais antigos desprezassem isso, né? O que não é verdade, não é verdade. Eu acho que tem mesmo, assim, o Cuca talvez não seja tão valorizado como
um treinador inteligente quanto deveria. Cabelo de boneca. O Davi, tem mais o isso Davi aí. vai lembrar. Ô Davi, lembra uma vez que o Inter estava procurando técnico e tu trouxeste a informação, e era verdade, porque o interesse havia e a aproximação também havia, Sim. que o Cuca seria o técnico, e aqui a informação do... Exatamente, a informação do Davi dada no sala de redação, eu estou muito lembrado, eu não sei se eu estava participando do sala ou eu participei como repórter dando alguma informação, talvez até reforçando isso que o Davi tinha, que também que era real. O Inter está trazendo o Cuca. Houve uma rebelião, e da mesma maneira que o Tite certa vez não foi contratado pelo Inter porque Vitório Pífero achava que ele era gremista, mas rotulou-o de gremista, o Cuca não veio naquele momento por um motivo desses aí também. Não, as redes sociais acabaram com foi pela rede social. Eu lembro que teve um levante assim que tirou ele de perto do Inter, e aí depois ele vai ao Galo, faz o trabalho que faz. E aí, bom, ele já fez bom trabalho no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, agora no Santos, no Galo. É um treinador muito bom, né, cara? O Cuca é a prova, muita coisa agora, né? O Cuca é a prova viva de uma condição humana, da condição da gente na vida, não só no futebol, na vida da gente. O Cuca, campeão da Libertadores, era um Cuca que ainda devia a si mesmo um título desse tamanho, porque até então ele tinha sido campeão carioca, nada mais do que isso, com o Flamengo. Mas é o Cuca que ganha com o Atlético. Não foi com o Botafogo? Não, ele não foi campeão com o Botafogo, ele foi campeão com o Flamengo sobre o Botafogo. E lá em 2000... Ele foi bem no Botafogo também, ele foi 2 vezes vice-campeão carioca, perdendo pro Flamengo. Aí vai pro Flamengo e ganha o título sobre o Botafogo. O primeiro título grande dele dessa dimensão é uma Libertadores, só que no mesmo ano da Libertadores, ele toma 3-1 do Raja Casablanca na semifinal e passa a fazer parte do clube do fiasco, junto com o Inter do Mazembe, o Atlético Mineiro pro Casablanca. E depois tem mais fiasquento, né? Veio vindo mais fiasquento depois. Esse clube já tem mais sócio. Então o Cuca é a face humana. Ele vai ter o sucesso absoluto, depois ele vai ter uma tristeza enorme, mas ele é um treinador de primeira qualidade. 1h36, esse é o Sala de Redação. Eu tenho contato com o Vitor Rosa para trazer informações importantes sobre a chegada da vacina ao Rio Grande do Sul. Boa tarde, Vitor. Muito boa tarde, Gamba. Sala de redação, tá baixinho, Vitor. Tá baixinho. Peraí, vamos dar um ganho na mesa ali. E aí o Vitor consegue entrar com qualidade. Vamos de novo. Tudo bem, Vitor? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Muito boa tarde para você. Boa tarde aos amigos do Sala de Redação, também aos ouvintes. Uma informação importante sobre a vacina que foi apurada agora pela nossa equipe de jornalismo. Todos os 497 municípios gaúchos serão contemplados já na largada do programa de imunização contra o coronavírus do estado. Segundo as contas do Piratini, serão imunizados nesse primeiro momento 122.914 profissionais de saúde, 30.111 idosos com mais de 60 anos ou pessoas com deficiência em lares de longa permanência e 15.055 indígenas, totalizando 168.080 vacinados. Os números podem ainda ser calibrados ao longo dos próximos dias. Conforme o plano da Secretaria Estadual da Saúde, nessa etapa inicial da campanha de imunização, não vai ser aberta a vacinação em postos de saúde para a população em geral. Serão contemplados profissionais de saúde da linha de frente do combate à pandemia, idosos e pessoas com deficiência internados em instituições, além desses indígenas que eu falei. A Tani Ranieri, chefe do Serviço de Infectologia do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, explicou à reportagem que o lote encaminhado ao Estado de 341 mil doses prevê a primeira aplicação e o reforço a ser injetada entre as 2 e 4 semanas depois, ou seja, elas seriam suficientes para 170 mil gaúchos. Darão conta dos 168 mil previstos e ainda vai ter uma margem de segurança de pouco mais de 2 mil doses. O Estado que ainda não sabe quando chegarão as novas remessas da vacina para dar continuidade ao programa de vacinação. Lembrando, Gamba, amigos do Sala e ouvintes, hoje, 6 horas da tarde, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a primeira pessoa a ser vacinada no Rio Grande do Sul, numa solenidade. Será uma profissional de saúde, uma técnica de enfermagem que trabalha há mais de 10 anos nessa instituição, e a Rádio Gaúcha estará lá para contar esse momento em que o Rio Grande do Sul começa a vacinar sua população contra o vírus, Gamba. Perfeito, muito obrigado, Vitor. Parabéns à nossa equipe pela apuração. No Vitrine na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir.
1h42, de volta com Sala de Redação, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA Vamos Juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso faz bem, e Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix, aproveite. Hora certa especial aqui no Sala, 1h42, Objetiva administradora de condomínios, há 23 anos, especialista no que faz, Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Mais um recadinho aqui no Sala. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca, acesse ofertas.steel.com.br, confira. O chimarrão do Davi Coimbra tem o patrocínio de LG, Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. Maurício Saraiva. Aqui, viu? Tá tomando aí, meu caro Davi Coimbra? Tô tomando meu chimarrão. Clássico chimarrão do Davi. Maurício foi o comentarista ontem do jogo do Internacional, tá roncando o chimarrão do Davi. Na vitória de 4-2 sobre o Fortaleza, o Maurício estava comigo também no balanço no pós-jogo. Inter 4, Fortaleza 2, Internacional 1 pontinho atrás do líder São Paulo, Maurício. E nessas travessuras do futebol, por isso o futebol tão delicioso, né, Felipe? A gente chegou a falar no balanço final que houve um momento do jogo em que esteve por pintar lá nas mensagens pro Bertoncello alguma coisa do tipo: eu prefiro não jogar nada contra o Goiás e ganhar de 1-0 do que jogar tudo que joguei contra o Fortaleza e empatar em 2-2. Esse dilema, na verdade, não existe. A dificuldade dentro do jogo do Inter só aconteceu pelo tamanho do desperdício do Internacional, de tanto que produziu ofensivamente e desperdiçou. Para você ter uma ideia, teve um ataque do Inter onde houve 2 chances no mesmo ataque. Uma bola na trave do Caio Vidal, no rebote o Yuri Alberto chuta e o Paulão tira sobre a linha, já tinha passado do goleiro. Foi a melhor atuação de Campeonato Brasileiro do Inter, disparado, muito boa, especialmente no primeiro tempo. Com o Abel Braga contra o Boca Juniors tinha sido uma boa atuação, mas plasticamente, esteticamente, de ver jogar, ontem foi mais bonito. Todo mundo jogou bem. O jogador mais dispersivo foi o jovem Caio Vidal, não só pelo pênalti de juvenil, né, que ele cometeu justamente por ainda ser muito jovem, aprendeu, não vai cometer de novo, mas também porque nas ações ofensivas ele estava dispersivo ontem. O Peglov entrou com vantagem. Mas o Inter teve episódios, Felipe, dentro do jogo, que recomendam que ele tenha tido um outro aprendizado e uma outra evolução. Você ganhava de 2-0, estava caminhando para golear, tomou um gol. Aí depois você toma no início do segundo tempo um 2-2, depois de perder 4 chances em menos de 10 minutos. O jogo fica tenso e a turbulência vem pro emocional. É quando surge um cara, um protagonista, nego velho, experiente, cascudo, o Patrick, que faz aquela jogada de cinema e dá para um menino de 18 anos fazer o gol, o João Peglov. E o Inter retoma o jogo, chega a 4-2 e poderia ter chegado a 5. Enfim, foi o melhor sinal que a torcida do Inter poderia ter antes de um enfrentamento como esse contra o São Paulo quarta-feira. Malenotti. E teve ainda no primeiro tempo, ainda teve aquela falta que o Cuesta bateu ali, que seria o 3-1, né, que daria um pouquinho mais de folga, né, mental assim, para a turma, mas ela caprichosamente bateu no travessão e não entrou, né? Gamba, eu acho que no final das contas assim, a torcida colorada estava apreensiva mesmo, porque é do histórico do Inter assim, se atrapalhar com os times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Isso aí não é privilégio do campeonato do Brasileirão de 2020, né? Isso aí vem acontecendo com frequência há muitas temporadas já. Então ontem existia ainda esse quesito assim para ser batido, né? Felizmente, né, o Internacional tratou de em 10 minutos ter uma vantagem que foi primordial, né? Foi o grande alicerce da vitória de ontem, né? 2-0 em 10 minutos realmente te dá um conforto e uma tranquilidade que tu só não pode abusar.
Tanto é que os desperdícios acabaram acontecendo logo na sequência, né? No comecinho do segundo tempo teve uma bola que o Yuri Alberto assim estava praticamente embaixo do gol, chutou, né? Com força, com precisão e tal, mas a bola bateu na perna do Paulão ali e saiu, né? Então, realmente assim, o Internacional construiu uma vitória ontem da forma como a gente gosta de ver mesmo, né? Da forma como o torcedor gosta de ver, né? Tipo assim, teve o perrengue de ter a partida empatada, né? A gente sabe que as redes sociais, no segundo seguinte a um fato desses, né? Todo mundo já se posta em redes sociais a crucificar já os possíveis culpados, né? por um provável empate que acabou não acontecendo, felizmente, né? E graças à obra da gurizada do Internacional, que vem desempenhando muito bem, né? O Praxedes ontem jogou uma partida muito boa e o Peglow, né, entrou de carrinho ali para realmente determinar a volta à vantagem e tal, e depois, né, contamos ainda com um chute do Praxedes com o Carlinhos colocando a bola para dentro, fazendo o gol contra. Né? Eu tenho uma tese sobre esse Campeonato Brasileiro, que são 20 clubes fortes, né? Mesmo os mais fracos. O Botafogo talvez seja o mais fraco desse ano, né? Mas mesmo o Botafogo ele impõe resistência, ele faz enfrentamentos contra os outros times mais fortes do que ele. E eu tenho uma tese assim, de que a sequência normal, e quando um time embala assim, a sequência máxima em geral são 6 resultados, 6 vitórias, né? Se passa disso, a tendência é fazer alguma coisa muito diferente, ou ser campeão, ou ou se livrar, como no caso do Fluminense ali, que o Malenotti citou, lembrou agora há pouco. De 6 seguidas? Isso, passar em seguida, de 6 vitórias seguidas. Em seguida, eu vejo assim, claro que isso aí é uma coisa completamente impressiva quer dizer que é de impressão mesmo, é algo sem nenhuma apuração, só estou dizendo que é a impressão que eu tenho, que eu vejo assim, em geral assim, o time ganhou 6, ou perdeu 6, se ele consegue superar essas marcas, ele muda. É o que chama de arrancada, né, Davi? O Flamengo foi campeão em 2009, campeão brasileiro, dando uma arrancada como essa aí que você falou. Isso. E o Inter tá na iminência disso. Esse jogo antes do Grenal, no caso aí. Esses dois jogos, Grenal, na verdade, né? o São Paulo e o Grenal, vão ser jogos assim, que vão dizer o que vai acontecer no campeonato. É que essas sequências, né, elas têm contra elas duas coisas que estão no imponderável do time. O time vem bem, vem ganhando sucessivamente, mas tem a lei das probabilidades, que é o seguinte: quem está ganhando muito, daqui a pouco perde. A matemática é assim, né? Não sabe qual é o limite. Mas tem um outro componente, que eu não sei até se no Brasileirão ele é tão forte assim. Possivelmente seja nessa semana, em relação ao Inter, pelas disputas diretas que tem com o São Paulo e depois com o Grêmio. Que é aquela coisa de fazer crescer o adversário. O adversário fica de olho. Jogar contra o Inter, quando o Inter não está numa fase invicta tão divulgada, tão badalada, é uma coisa, é encarar o Internacional. Agora não. Quem vai enfrentar o Inter, seja o Fortaleza de ontem, seja o São Paulo do meio da semana, ou principalmente o Grêmio no fim de semana, é aquela coisa, não, eles vêm invictos, chegou a hora, acabou o negócio da invencibilidade. É o discurso aquele que acaba sendo um ingrediente a mais para o adversário. Isso acontece muito em invencibilidade de goleiro. Tem muito técnico que usa para os seus atacantes, para os seus jogadores. Olha, acabar com esse negócio que ele está a 1000 minutos sem sofrer gol, é um componente do futebol. E isso acaba sendo um obstáculo para os times que estão ostentando uma condição privilegiada, como a do Inter, e como quando um goleiro fica mais de 1000 minutos sem sofrer gols. Deixa eu pegar, Zé, rapidamente ali um gancho do Malenotti, assim, só para não deixar passar. Sabe que para mim o emblema dessa 7ª era Abel aí no Inter não é o Yuri Alberto, que é o goleador, não é o Moisés, que agora como lateral defensivo virou um lateral interessante, que cumpre a sua função, mais o Moisés, mas até o Rodinei, menos Rodinei, mas enfim, o Moisés está bem melhor, mais defendendo do que atacando. Não é o Rodrigo Dourado, que virou capitão e joga o tempo inteiro ali no 4-1-4-1. Sabe, não é o Patrick, que agora virou driblador lá pela esquerda, e sim o Bruno Praxedes. Porque a velocidade ali pelos lados, com o Edenilson, com o Patrick, o Inter sempre teve, eles sempre foram caras assim de contra-ataque, de explosão, de infiltração. O que o Inter não vinha tendo era antes disso.
É a hora de ter que dominar, girar para cá, girar para lá, fazer uma jogada curta ali de triangulação para abrir o campo e depois acionar os caras da frente. Esse jogador o Inter não vinha tendo. Olha, vou me atrever, o Inter não vinha tendo até quando entrava o D'Alessandro. Ele não estava mais conseguindo, durante bastante tempo, fazer isso. E o Bruno Prachedes está fazendo isso para o Inter. Ele está conseguindo fazer isso, ele valoriza a bola, às vezes tem um monte de gente em volta ali, ele gira para cá, gira para lá, dá um tapa aqui e daqui a pouco abre um clarão. Né? Esse é o jogador que está diferenciando o Inter na hora de atacar e fazer gol. Bruno Prachedes. Eu acho que a e não bola deixaram aérea... ele bater falta ainda. Fala. Acho que a bola aérea ofensiva do Inter tá começando a me irritar. Tá entrando muito bola. Que grande elogio. Tá começando a me irritar. Mas faz gol, Duda, de bola Então aérea. é porque tá bom, né? Então é porque tá bom. Não, óbvio que tá bom, cara. Todos os jogos do Inter tem um gol, pelo menos, de bola aérea. Esse último aí foi o Dourado de bola aérea. O Yuri Alberto, no primeiro tempo, né? A bola, apesar de não ter entrado pelo ar, entrou pelo chão. Mas é uma subida também. E cara, a bola aérea do Inter virou um perigo, é eminente. Não é aleatório, né, Duda? Não é assim, balão pra área e o cara vai lá e faz um gol. Pô, só me dá um minutinho. Deu um passe pro gol só me dá um minutinho, por gentileza, Diogo. Eu tenho um chamado da Débora Cademartori, de Brasília. Informação importante. Diga lá, Débora, boa tarde. Oi, boa tarde. O governador João Dória informou agora há pouco em São Paulo que o Instituto Butantan pediu à Anvisa o registro emergencial para um segundo lote de vacinas. Lote esse que representa 4.800.000 vacinas. São novas doses do imunizante contra o coronavírus, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Essas 4 milhões de doses, Gamba, elas foram produzidas internamente no laboratório do Butantan e não fazia parte do primeiro pedido de uso emergencial, no qual a Anvisa liberou ontem o uso de 6 milhões de doses. A agência já liberou o uso dessas 6 milhões de doses, mas para que se use mais doses do Instituto Butantan, é necessário fazer um novo pedido, o que foi feito agora há pouco. Gamba. Muito obrigado, Débora Cademartori. Aqui eu faço um convite à audiência da Gaúcha. Siga acompanhando a programação da Gaúcha ao longo de todo o dia. Informações precisas, jornalismo profissional com credibilidade, fazendo esse serviço que já vem sendo feito desde o final de semana com relação à liberação da vacina. Parabéns a toda a nossa equipe pelo trabalho de apuração incansável que está sendo feito para levar ao nosso ouvinte a informação com credibilidade. Claro, o seu 2021 conectado com tudo que você ama. Vai construir ou reformar? A Mancovaven tem soluções completas para toda obra. Vem aí na sequência, intervalo comercial. Logo depois tem o Notícia na Hora Certa e a gente já volta com Sala de Redação para debater ainda mais a rodada do Campeonato Brasileiro e essa semana que vem, que promete e muito na disputa do título do Brasileirão. 2h04, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral Aurora, além de delicioso faz bem, e Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 17 de fevereiro no Pix, aproveite. Diogo Olivier, Cicobi, somos feitos de valores, Diogo. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito que o Inter do Abel, recordista, com 6 vitórias no campeonato, igualando aquele feito de 2006 do próprio Abel. Eita! É o novo Pedro Ernesto. Agora o Maurício me botou na obrigada, cara. Todo dia eu tenho que pensar uma diferente, cara. Pô, Maurício, mas foi bom, a gente tem que pensar num gancho, né, Diogo? Tem que ter um gancho, isso, tem que ter um gancho. 25 graus a temperatura nesse momento em Porto Alegre. O Cicobi é uma instituição financeira, né? Sim, sim. Então, Diogo, prepara amanhã uma pro dinheiro do PP que o Grêmio vai achar, hein? E tá fechado mesmo, né? Hein, Zé? Tá fechado mesmo. Tá. Né? Não é que esteja fechado, mas está combinando, Diogo, com coisas que a gente mesmo vinha anotando. Eu tenho me preocupado em montar um quebra-cabeças da questão PP, principalmente quando se estabeleceu essa dúvida se ele jogaria ou não a final da Copa do Brasil.
E o quebra-cabeças começa lá, e eu até tenho botado, acompanhando na coluna do GZH. No início de janeiro, dia 13 eu acho, eu botei lá que o Romildo podia fazer a grande jogada de início de ano do Grêmio. E eu não estava ali descobrindo coisa nova, não, eu estava apenas pegando o rescaldo do que foi feito pelo próprio Romildo Bolzan com jogadores como o Everton, para usar o exemplo mais recente, para ver que ele procurou segurar ao máximo esse jogador de acordo com aquilo que o Grêmio tinha com importância técnica, importância estratégica do clube. E o Everton só saiu depois que o Grêmio jogou decisões, ele até ficou em meio à decisão do Campeonato Gaúcho, mas perto do que ele já tinha disputado de Libertadores e Campeonato Copa do Brasil, o Everton foi. E o PP, o que o Grêmio podia fazer, e o presidente seria o capitão dessa missão? Segurar o máximo para ele poder decidir alguma coisa. Naquele momento tinha até a Libertadores como possibilidade. O Grêmio está fazendo isso. Na semana passada, o próprio presidente deu uma entrevista no Show dos Esportes, onde ele disse, o PP vai jogar as 2 partidas. Óbvio que não, e de Portugal vem as notícias que o Porto não desistiu. O que vai acontecer? Ele é a capa dos jornais de lá. Acontece, a bola de hoje é o PP. O PP fez exames em Porto Alegre, capa da bola. Isso que a bola é o Jornal de Lisboa, não é nem o do Porto, que é o... Mas eles admitiram que tem que ser até julho, né? Pois é, mas claro, porque se o PP jogar... E aí é que tá. Porque se o PP jogar a decisão, ele não tem como legalmente jogar o Campeonato Português e a própria Liga dos Campeões até a próxima janela. Então, o que vai acontecer? Aquilo que os mais antigos vão recordar dos tempos de Valdo, para Portugal também. O Valdo foi vendido no início do ano, jogou todo um campeonato gaúcho pelo Grêmio, e ao final do gauchão, nas férias europeias, ele foi embora do Grêmio, tendo jogado todo o Campeonato Gaúcho, mais do que isso, tendo sido o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, sabendo da venda. E mais recentemente, o próprio Everton, alguns jogadores que aí saíram um pouco mais cedo, mas já se sabia vendidos, então. O PP vai ser a mesma coisa, ele vai jogar no Grêmio se sabendo que ele vai na metade do ano. E tem uma sutileza ali, Maurício, que é o fato de diminuir o percentual, os portugueses é que estão informando, que o Grêmio fica com 15%, 15 milhões de euros, mais 15%. Lembra que a gente sempre tratou por 20%? Sim. Eu acho que a negociação desse meio ano ficou nesse 5%. Você sabe que e não é 20, é 15 milhões, né? Né, Maurício? Era mas os portugueses sempre trabalharam com 15. Com 15. Não, é que eu lembro, outro dia a gente falou sobre esse negócio na semana passada ainda, e eu lembrei o Falcão vendido durante a final da Libertadores de 1980 e jogando, botando a perna em dividida contra o Nacional em Montevidéu, como se não houvesse amanhã. A Davi lembra, jogou uma barbaridade. $1 milhão. Que dinheirão. Era um valor indecente para hoje, né? Indecente para hoje. Mas eu lembro que esse é um exemplo bom de um profissional que não se abalou, não se alterou de comportamento por ter sido vendido e pensar, meu Deus, meu tornozelo. Nada disso, ele jogou a vera. Eu lembro que no meio da década de 70, e o Davi vai lembrar também, o Zé Alberto vai lembrar também, o Paulo César Caju joga a Copa de 74 vendido para o futebol francês. E aí mal. E aí joga mal. O grande acontecimento foi, o Caju pareceu alterado, ele pareceu abalado pela venda. Então isso vai da cabeça de cada jogador, né? O PP, eu tenho a impressão, por tudo que a gente conhece dele, que ele vai botar a dividida contra... Pensa assim, vou exagerar, tá? Ele vai dividir com o Felipe Melo. Pois é, e aí? Olha, eu acredito eu tô com o Maurício nessa aí. Não me parece que o PP... Aliás, está se criando uma ideia de que o PP, em meio a todas essas negociações, o rendimento dele caiu em função disso. Não me parece. Eu acho que o PP está muito mais ligado a uma queda técnica natural, ao excesso de jogos a que ele vem sendo submetido, e mais do que isso, o adversário sabe agora quem é o PP e que a potencialidade dele está se aproximando ao que era o Everton. Então os caras marcam o que marcava com 2, agora marcam com 3. Então tiram o espaço, ele tem que trocar de lado. Eu acho que os problemas do PP estão muito mais ligados a esses fatores do que a uma quebra de concentração. Não me parece o perfil do PP. Deixa eu entender, ele joga a final e vai embora, ou joga e fica até o meio do ano, ou seja, jogando gauchão? Acho que fica. Fica até o meio do ano. Jogando gauchão e tem Libertadores. Sim, jogos que tiverem, né? Jogos que tiverem até junho. Bom, então a gente mais ou menos como o PP mais um. Sim, então a gente tem mais um pouco de PP aí, mais 6 meses. Dá para começar a pensar, e certamente está na cabeça do Renato, que embora termine o seu contrato agora, né, deve ser renovado, porque eu acho que tá muito
né? Parece muito que o Renato, esse casamento é até o final com o Romildo, né? Ele vai ter que começar a pensar, não, né? Que se ele vai ficar aí no substituto. Agora tem um outro jogador que vai ser vendido, viu? Vai ser vendido o Jean-Pierre, os holandeses estão interessados no Jean-Pierre e já tem até proposta pelo Jean-Pierre. Já tem proposta. O Mônaco da França andou namorando o PP o ano passado. Assim, mas alguns agentes vieram, conversaram com o Romildo Bolzan. PP ou Jean-Pierre? Não, o Jean-Pierre. Eu estou falando do Jean-Pierre. Que o Diogo falou o PP. Mas é o Jean-Pierre. Os holandeses eu sei que existe uma proposta concreta pelo Jean-Pierre. Duas perdas consideráveis. Representantes do Monaco vieram, eu dei até aqui no Sala, inclusive. Sim, rolou uma foto até dos caras. Isso, exatamente. Exato, esse aí. Eles vieram conversar, vieram conhecer o Grêmio, como é que era a formação do Grêmio, porque lá eles já tinham um certo namoro com o Jean-Pierre. E o raciocínio era esse. Que difícil de ter um jogador com aquelas características de armação. Mas isso essa notícia do PP, em termos de concentração que a gente está falando, não sei o que, eu também acho que é uma queda natural, acho que não envolve. Mas eu acho que para o jogador saber que o seu futuro está resolvido, né, entre aspas, assim, tipo assim, eu já sei que eu tenho um contrato, né, que, sei lá, 4, 5 anos, que a Europa faz contrato longo, para jogar, embora, né, o cara possa se machucar e tudo mais, mas eu acho que é bom pro cara também saber, né, cara, eu vou me dedicar aqui, eu já tô vendido, eu vou dar a minha vida, tipo assim, é melhor o PP, me parece, jogar com mais tranquilidade, assim, porque isso podia estar na cabeça do guri, tipo, putz, será que eu vou pra Europa? Será que eu não vou? Se eu jogar mal, os caras não vão me buscar? Será isso? Não, os caras te querem. Tu pode jogar mal, tu pode jogar bem, tu pode errar, tu pode fazer um gol de placa, tu já tá vendido, tu vai. Tu já tem data pra tu ir. Até lá, tu te dedica aqui e tu merece subir de patamar porque tu fez por onde, entendeu? Ganhar um salário maior, é bom pra ti. E hoje na Zero, Duda, na Zero vai hoje, deixar o título. Na Zero hoje constavam duas alternativas de negócio para ele ir embora em julho, né? Um seguro ou uma cláusula de que desfizesse o negócio em caso de uma lesão. Qualquer das cláusulas faz sentido. Tá pensando no meio da tarde. Mas... O Davi está pensando em alguma coisa no meio da tarde. O que vem na coluna. Eu deixei o microfone aberto aqui. Bom. Tá saindo a coluna que vai ser... Atenção você que é leitor do GZH. Vem aí uma coluna de Davi no meio da tarde. Olha, pode ser sobre o Jean-Pierre. Ou sobre o Igor Grandense. Eu vou deixar o mistério, vou deixar o... Qual é a manchete, Davi? Não, só isso. No meio da tarde. Imagina o que vai acontecer. Coisas que eu chamar aqui, gente, coisas que se podem Rosa. fazer no meio da tarde, inclusive chamar o Vitor Rosa. Boa, Maurício. Governo gaúcho dá nova previsão de chegada das vacinas contra o coronavírus aqui no estado. Diga lá, Vitor. Gamba, amigos do Sala, ouvintes, 8 horas e 25 minutos desta noite. É o novo horário que as vacinas, de previsão da chegada das vacinas aqui no Rio Grande do Sul. O governo do estado acabou de informar isso através do grupo com a imprensa, disse que este avião é da Azul e vem para o Rio Grande do Sul, portanto, na noite de hoje. O governo ainda não informou e não explicou se, apesar da chegada das vacinas somente às 8h30 da noite, se irá se alterar o planejamento para a vacinação simbólica da primeira pessoa aqui no Rio Grande do Sul, que estava prevista para as 6 horas da tarde. Nós seguimos acompanhando, mas já temos essa informação. Será de um avião, que a modalidade que chegará as vacinas aqui no Rio Grande do Sul, às 8 horas e 25 minutos, a previsão de chegada um avião da companhia Azul. Gamba. Bom, chegando à noite, desdobramentos com relação àquela previsão inicial da técnica de enfermagem, a primeira gaúcha a receber aqui em solo gaúcho a vacina contra a Covid, desdobramentos disso a partir de agora, né, Vitor? Pois é, a gente até perguntou para o governo do estado se está mantida a previsão da solenidade no Hospital de Clínicas para 6 horas da tarde. Eles disseram que vão informar em breve mais detalhes. Agora, não se sabe se, por exemplo, já teria uma vacina
reservada somente para essa solenidade ou não. Em seguida a gente traz mais detalhes. Tá bom, obrigado. Vitor Rosa, em cima do lance. Qualquer novidade ele traz aqui no Sala de Redação, Felipe, ao longo da programação da Gaúcha. Diga, Maurício. Você lembra que a gente falou sobre Atlético Mineiro e eu botei sessão bola nas costas com o Bertoncello sobre se era o time que menos vezes tinha repetido escalação Atlético Mineiro. O Bertoncello me responde dizendo que aconteceu com o Atlético Mineiro repetir escalação no Brasileiro uma vez só. Atlético Mineiro 0 e Sport 0 e depois Bahia 3, Atlético Mineiro 1. Então, quando repetiu a escalação, o Atlético Mineiro fez 1 ponto em 6. 2h15, intervalo, e a gente já volta com o Sala de Redação aqui na Gaúcha. Minutos, reta final aqui do Sala de Redação na Gaúcha, em nome de Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IES, Aurora e Pix Banrisul. Campeonato Brasileiro hoje, companheiros, nós temos o derby, né? O clássico Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão. Temos hoje também um jogo tratado como o jogo da recuperação para o Flamengo, que pega o Goiás. Esse Palmeiras e Corinthians, o que a gente pode esperar desse clássico paulista hoje às 7h, hein, pessoal? Time titular, né? Palmeiras com o time titular, Corinthians obviamente time titular, porque o Corinthians passa a disputar no mínimo vaga indireta de Libertadores, então que ele viria com os 11 principais eu não tenho dúvida. E o Palmeiras também não vai deixar por menos e até colocou o time reserva contra o Grêmio, ou misto, como queira chamar, para poder botar todo mundo hoje. Então a minha ideia é o seguinte, Felipe, 7h eu começo a ver Corinthians e Palmeiras. Em tese eu vou com esse jogo até o final e vejo o segundo tempo de Flamengo e Goiás. Mas dependendo se o jogo estiver chato, se o jogo estiver assim, um assado, eu já passo para ver o Flamengo inteiro, porque a minha curiosidade em relação ao Flamengo, depois do fiasco recente, do trabalho sub-ruim que o Rogério Ceni está fazendo, é se depois de toda aquela conversa e entrevista e tudo mais, o Flamengo tem uma reação ou definitivamente entra num rumo que é só vaga de Libertadores e nada além. Maurício, tu te lembra, Maurício? No ano passado, quando não havia Covid... Quando não, aliás, retrasado. Sim, 19. Naquele tempo sem Covid, que tudo era tão assim, cor-de-rosa, né? É verdade. Nossas vidas, né? E o Flamengo ganhando de todo mundo, e tu disse assim, o Flamengo está à prova de erros humanos. Tu disseste, Maurício? Eu disse e infelizmente os humanos do Flamengo me mostram que não. A começar pelo episódio... Lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei, Maurício? Cara, nunca subestime a capacidade de errar dos seres humanos. Mas o erro pior de todos, eu não vou nem falar de resultado de campo, Davi, o erro que me enoja é esse em que a direção do Flamengo, passado todo o tempo que passou do incêndio que matou meninos no Ninho do Urubu, ainda regateia preço de vida, entrou na justiça para evitar, para parar de pagar 10 mil reais por mês para as famílias. Não, já tinha entrado e conseguiu. Tanto é que o Flamengo não paga mais. Perfeito. Mas eu estou dizendo, na sequência, a vitória recente, Diogo, que o Flamengo teve na justiça foi conseguir parar de pagar 10 mil por mês para famílias de meninos que morreram no Ninho do Urubu. Pelo amor de Deus, é essa a direção. É essa direção que não é admirada nem dentro do Flamengo. Os jogadores não têm admiração por uma direção dessa. A torcida não tem. A torcida fez protesto, inclusive, Maurício. Fez protesto, mesmo no período do Jorge Jesus. A antiga diretoria está sendo processada, no caso, individualmente, né? Os antigos dirigentes do Flamengo... Inclusive o ex-presidente. O ex-presidente. Então, quer dizer, a justiça, ela está... Por um outro lado, a troca de comando, ela, digamos que ela criou uma postura que poderia ter sido uma postura corretiva, ou pelo menos corretiva não, porque não tem como corrigir o que aconteceu, mas teria sido uma política, uma chance que o Flamengo, sob nova direção, teria de minimizar problemas para essas famílias ou de dar uma solidariedade, ainda que solidariedade totalmente justa, não era nada feito de benemerência do Flamengo, e o Flamengo não fez. E quem era da diretoria anterior está sendo julgado e está sendo processado em função das causas e das consequências daquela tragédia do Ninho do Urubu. E nesse cenário, Maurício, Saraiva, colegas, que a gente acompanha o momento do Flamengo no Campeonato Brasileiro, por isso que esse jogo é tratado como um jogo-chave, né? O jogo da pressão, porque, inclusive, se fala, se o Flamengo não conseguir um resultado positivo hoje, há uma pressão em cima do Rogério Ceni que não se descarta uma possibilidade, mais uma, de mudança no comando técnico do Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro.
Mas isso não é legal, né? Se o Flamengo fizer isso, aí ele bota toda a ideia de uma gestão moderna, contemporânea, vai pro ovo. Você não pode ter um treinador por 2 meses e meio. Se você fez contrato com ele, o mínimo que você pode fazer é deixar a competição terminar e aí você reavalia, há um contrato de multa rescisória que você vai pagar, claro, você vai ter consequências da sua decisão. E tenta de novo. Mas no meio de um campeonato, depois que o cara assume em 2 meses, aí é casados contra solteiros, né, Felipe? Mas essa ideia de gestão moderna que tu disseste que tinha sim no começo lá do Jorge Jesus, uma ideia, olha, agora surgiu o novo time poderoso das Américas. Ela me parece que já foi por água abaixo, né? Tanto, primeiro com esse comportamento com relação às vítimas do Ninho do Urubu, né? O que é inaceitável, é regatear e tentar ganhar no cansaço de quem não tem dinheiro para pagar advogado. Primeiro isso. Depois aquela aproximação com o governo federal, tentando conseguir uma MP usando um instrumento público, que é para medida de urgência, envolvendo todo mundo para o seu benefício próprio. E terceiro, essas trocas de treinadores, né? Obviamente, o Flamengo deu sorte de achar o Jorge Jesus, porque depois continua a ser muito mais do mesmo. E até para arrumar patrocínios, né? Se falava que o Flamengo ia ter um patrocínio master que ia ser, sei lá, entendeu? Warner Bros., uma coisa do gênero, assim. E aí acabou terminando um banco de Brasília que é do amigo do presidente. Então, eu acho que é bem mais do mesmo essa gestão do Flamengo aí. E com, assim, espertezas, né? Essas espertezas, que é a coisa que, na verdade, o Brasil já está farto, né? Essas espertezas, essas malandragens, isso, não, vai se aliar ao governo federal para conseguir sabe, forjar uma lei, sabe, esse tipo de coisa, assim, essas malandragens, isso é repugnante. O Flamengo fez algo, Davi, que foi desobediência civil no início do ano e que não foi tratado assim porque se tratava do clube de regatas Flamengo. O Flamengo jogou sem autorização do governo. O Flamengo foi voltou a treinar também. Não, o Flamengo começou a treinar antes. Isso, mas eu te confesso, civil. Eu lembro que eu debati com o Pedro e ano passado eu estava com muito medo que o Flamengo tivesse assim uma série de anos, né? Ou uma sequência muito vitoriosa, até de se impor assim no futebol brasileiro, sabe? Tecnicamente, um time muito superior aos outros. Mas também debatia com o Potter e um dia ele me falou, o futebol é feito de seres humanos. E a pessoa, ela não adianta. Ela tem as suas fraquezas. O Flamengo caiu em armadilhas de fraquezas de ego, de entender que é maior que os outros, sabe, é um time cego, um time gigantesco. Também, cara, Maurício, porque ele segue sendo um time tecnicamente muito bom, mas ele peca, e aí tu vê que o futebol ele é mais do que só 11 caras jogando bola ali. Ele é uma engrenagem, cara, onde todas as áreas influenciam pro resultado de um jogo. Não adianta tu querer separar, blindar o vestiário. Por vezes dá, mas olha, é raro os casos. O Santos é um dos casos aí. Pode ser que se ele não ganhar o título da Libertadores, a gente não vai nem lembrar tudo que aconteceu. Senão a gente vai lembrar como um ano que o Cuca blindou um vestiário de demissões, de atrasos em pagamento, de ter contratado o Robinho numa hora que só se falou nisso. Cara, é tanta coisa que aconteceu com o Santos e o Santos vai lá e vence. Agora, se não vencer, ninguém lembra isso aí. Mas isso também faz parte dessas contingências humanas, né, Duda? Isso. Também uma façanha como essa do Santos, fazendo com que, de repente, um técnico consiga mobilizar um grupo em torno da figura dele, de um objetivo, entende? Boa. Também faz parte, né? Tu lembra, Davi, que eu acho que a gente já conversamos sobre isso, inclusive aqui no programa. O Fernando Carvalho tem uma frase boa sobre isso. Ele diz que 1 ou 2 gestões no máximo são capazes de liquidar com 10 anos de gestão sólida de um clube. Não é nem esse o exemplo que eu vou dar, mas vocês lembram do São Paulo? Eu me lembro que eu fui fazer matéria do São Paulo, acho que o Davi era editor até, que o São Paulo tricampeão brasileiro. São Paulo era o mais europeu dos clubes brasileiros, tinha um patrocínio com a Warner Bros., por isso que eu me lembrei, para fazer licenciamento de produtos. Tinha a perna longa com o Rogério Ceni sendo vendido lá nos Estados Unidos. Tinha vice-presidentes milionários que tinham um círculo de gestão para renegociar contratos. Foi o primeiro a fazer Cotia. Cara, parecia que o São Paulo nunca mais ia cair. Era um time que as questões internas ficavam lá no Morumbi. E aí passou o Juvenal Juventus, teve uma gestão maluca, brigou com todo mundo e o São Paulo virou o que a gente está vendo agora. Há não sei quantos anos sem vencer. Aí o ser humano assumiu, entendeu? Aí o ser humano assumiu. Isso aí. É complicado. Futebol é uma loucura, velho.
2h27, eu 2h27. Para terminar, eu recomendo. O Maurício, que às 7 e pouco vai estar na frente da TV. Eu também. Palmeiras e Corinthians, até quem me lembrou há pouco, está nos ouvindo lá em São Paulo, o nosso querido Acácio Felliger. Ele lembrou o filme aquele Boleiros, do Hugo Giorgetti, em que o Lima Duarte é o Edil, o técnico do Palmeiras, e está ali se preparando para o clássico. Ele vai dar uma entrevista e ele está preocupado, está ansioso, e ele diz para o repórter: você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Então Palmeiras e Corinthians pode saber que tem emoção hoje à noite, pelo menos está garantido. Por falar em Acácio Fellinger, um grande abraço aqui para o Adilson Batista, né, que conseguiu se recuperar. O Adilson agora já está naquela fase de recuperação. Saúde, pronta recuperação para o Adilson Batista, uma grande figura. Todos nós temos um apreço muito grande pelo Capitão Adilson. América, um beijo para ele. Ficamos todos aqui nas orações. Né? Meteu 2 stents ali e já está falando. É isso aí. Importantíssimo na história. Porra, grande abraço, que bom que tá tudo bem. Que bom que tá tudo bem com ele. Bom, tá chegando aí o Gaúcha Mais, Daniel Escola e Kelly Matos já estão em contato conosco. A Escola vai trazer agora os principais destaques do Gaúcha Mais em seguida. Boa tarde, Escola.